Fala, seus crentes da mente brilhante. Eu sou o João Arruda e ele não é o João Marcon. Quem é você? Graças a Deus eu não sou o João Marcon. Brincadeiras à parte, diminuiu o tamanho, diminuiu também a qualidade da apresentação. Ah, entendi. Achei que você ia falar outra coisa. Não, é proporcional. Como é que é? Inversamente proporcional? Inversamente proporcional. Ou... É inversamente? Quando agora eu esqueci. Você esqueceu, imagino. Nossa. Mas eu sou o Pablo Arthur e eu estou aqui hoje com o João Arruda. É isso aí. Hoje nosso co-host aqui é o Pablão. O Pablão tá Valeu. fazendo a vez do João Marcon, trabalhador, né? O cara é freelance, né? Agora tá fazendo uns bicos aí. Se precisar contratar alguém pra fazer arte, João Marcon tá na pista. Antes de apresentar o nosso convidado, que você já sabe quem é, que tá na thumb, na descrição, quero agradecer. Se você é novo aqui, chegou por ele, já se inscreve no canal, deixa seu like. No final, a produção vai pensar numa hashtag pra você deixar nos comentários pra ver se você foi até o fim do papo. Agradecer também aos patrocinadores. Se você é de Londrina ou região, vai fazer sua festa de aniversário, PG, grupo de crescimento, melhor lugar para você pedir seu salgado é no Gente Boa. Nosso parceiro Neto tá com a gente desde o começo desse projeto, né, Pablão? Desde o número 1. Desde o número 1. Inclusive, acho que no episódio 2 ele já mandou o salgadinho pra gente aqui. Então, é verdade. Parceiraço. Nesse não veio. Já fica, né? Fica a dica. É porque era o Pablo, né? Ele sabia e falou, não vamos cuidar do físico, né? O Pablão é fitness, né? É diferente. Então, se você vai pedir seu salgado, Gente Boa, melhor lugar. Agora, se você quer fazer teologia num lugar que você não vai esfriar, não vai desviar da igreja, Cetro, melhor lugar de Londrina e região, que tem vários polos agora. E hoje eu tô com o professor, né, do Cetro aqui. Fala aí, Pablão, o que você acha da Chuto Cetro? Eu sou muito a favor de que você estude lá com a gente, até porque não estou sozinho lá. Tem comigo lá pastor Jodson, pastor Cleverson, temos pastor Mantovani, uma galera muito abençoada que Deus tem usado demais para compartilhar com você uma teologia saudável, uma teologia que leva você a amar Jesus cada vez mais e conhecê-lo, porque se você o ama, você precisa conhecê-lo. Isso aí, então tá falado. O professor falou, faz sua matrícula. Conversei com o Thiagão, vai abrir turma já para ano que vem para o curso de graduação. Então não dá bobeira, se inscreve lá porque as vagas são limitadas. Fechou? Então, Fiozeira, manda o que você gosta de mandar aí. Vinheta rodada, vamos apresentar nosso convidado. Pablão, apresenta ele hoje, já que você... hoje é comigo? É com você hoje. Ele é servo de Deus, vamos começar pela parte altamente espiritual hoje. Ele é servo de Deus, casado, então ele é esposo de uma mulher, pai de 2 filhos, um casal de filhos, né? Um menino e uma menina, que são bênção demais. Depois ele vai falar o nome de toda essa galera aí, porque eu não peguei os nomes, eu sou um co-host não muito preparado, bem meia boca, mas está conosco. Ele hoje é pastor auxiliar na cidade de Blumenau, Santa Catarina, Assembleia de Deus, e é a segunda vez que está conosco, pastor Alessandro Aguiar. Palmas pra ele, galera. É isso aí. Vamos, produção. Boa. Produção veio forte. Pastor, é um prazer ter você aqui, seja bem-vindo. O Pablão já deu uma breve apresentada, mas se apresenta pra galera aí. Conta já o nome da família, os filhos, a esposa, casado com uma mulher, né? É, sempre bom frisar. Bem bom frisar, né? Coisa boa, alegria, prazer e satisfação estar nessa mesa aqui, só de gente importante, e poder estar participando desse momento de qualidade, esse tempo de mesa. Bom, sou o pastor Alessandro Aguiar, estou ali em Blumenau há 12 anos, né? De nascimento eu sou mineiro, nasci na cidade de Resplendor, e eu descobri que quem nasce em Resplendor é resplandecente. Resplandecente. Isso lá. O cara é profético até no nascimento. Né? Mas estamos ali em Santa Catarina há 12 anos, sou casado com a goiana Heloiseline, uma incrível mulher, que estamos casados há 17 anos e vamos completar aí 18 anos, né? O próximo mês. E temos o Alejandro Caleb, que é o nosso primogênito de 16 anos, vai completar 17 semana que vem, sexta-feira que vem. E a Alessa Kelita, a nossa linda princesa dos seus 13 anos. Essa é a nossa família, estamos servindo a Jesus ali em Blumenau, pastoreando a sede, cooperando ali com os nossos pastores, e é uma honra estar aqui com vocês para poder aprender com vocês. Show de bola, pastor. Vou perguntar, Pablão, aquela do termo oficial da MJCast. Pastor, Verdade. A gente tem aqui no MJCast um termo que chama berço El Shaddai. E para entrar então na sua história, conta pra gente, você é nascido nesse contexto do berço cristão ou não? Como que foi sua história de nascimento aí, pra gente falar um pouquinho sobre isso? Eu tive a alegria de ser aí a 3ª geração de cristãos na minha família, né? Os meus pais nasceram no lar cristão, os meus avós também eram cristãos. Eu tive essa alegria de ser assembleano, né? Desde o berço, raiz,
da Gema, né? E tive esse prazer de crescer nesse ambiente e conhecer várias partes do nosso país, em várias culturas assembleianas, né? E essa alegria também de poder criar meus filhos nesse ambiente cristão, né? Então, meus irmãos são cristãos, meus tios todos são cristãos, então, de fato, é uma família cristã. Tivemos essa alegria de nos reunir final de ano, sempre nesse ambiente, né, cristão, evangélico, saudável, sem bebidas, sem vícios, sempre falando de Deus, sempre convivendo nessa comunhão. Esse é um grande privilégio para o meu coração, sem sombra de dúvida. Legal. Quer mandar uma aí, Fabão? Então, assim, eu não sou ex-nada. Ah, né? O testemunho, né? O banner não é tão forte, né? Ex-bruxo, né? Ajuda, né? Ajuda. Isso ajuda muito. Você que é um pretenso pregador, arrume uma parte da sua vida que é ex alguma coisa. Mas, pastor Alessandro, eu queria perguntar, na família são quantos irmãos? E destes irmãos, quantos deles vivem hoje essa realidade que você vive de ministério, de chamado? Conta um pouco dessa história aí de pai e mãe, porque eu sei que você passou por muitos lugares. Sim. Você é um cara que rodou, mano. Rodou. Nasce em Minas, mas... Sim, aos meus 5 anos nós estávamos indo para a igreja, na cidade de Feu Rosa, estado do Espírito Santo. E nós estávamos indo para o culto no domingo e nós estávamos passando na frente de uma casa e havia um senhor alto, magro, Wallace, a gente nunca tinha visto ele. E ele pediu para orar por nós. A gente estava indo para a igreja, ele viu a família, nós éramos em 3 irmãos, né? Eu, o caçula, o meu irmão do meio, 3 anos mais velho do que eu, e o meu irmão mais velho, 5 anos mais velho. E ele reuniu a nossa família e orou por nós. Quando ele estava orando por nós, Deus tomou ele numa palavra profética. E ele começou a ministrar sobre a vida dos meus pais, a respeito de mudanças, deslocamentos de Deus intencionais para um propósito. Ele olha para o meu irmão do meio e diz assim, olha, eu vejo você com a Bíblia aberta, você carrega o ministério da palavra. Ele olha para mim e diz assim, olha, Deus me mostra você diante de nações, né, pregando, ensinando. E ele olha para o meu irmão mais velho e diz assim, olha, Deus me disse que é um mistério na vida desse rapaz, né? Que mais tarde, né, é o meu irmão que veio a falecer, né? Faleceu com seus 24 anos, né? Então muito jovem. Novo, né? E então o meu irmão mais velho hoje, o meu irmão do meio, ele é pastor na cidade de Anápolis, né? Também exerce o seu ministério, né? E sobrou apenas nós dois. Eu estou aí no pastoreio desde 2021, né? Foi quando eu fui levado ao pastoreio e estamos servindo ao ministério pastoral. Entendi. Né? Nossa, legal assim, né? Mas é um baita testemunho, né? Que diferente, né? Falar mistério e aí e veio para uma questão desse... Foi a minha primeira profecia que eu recebi, né, em memória a respeito do meu destino, a respeito do meu propósito. Isso fez uma grande diferença na minha vida. Eu lembro que mais tarde eu fui convidado para pregar. Eu deveria estar aí com meus 18 anos. Foi quando que você recebeu a profecia, pastor? Perdão? Eu tinha 5 anos. 5 anos? 5 anos. Caramba. 5 anos. E isso está marcado. Marcado. Na lembro memória. Eu lembro a cena, né? E eu deveria ter os meus 18 anos e eu fui convidado para pregar num congresso e ficaram de me pegar na rodoviária. Eu cheguei cedo, cheguei ali em torno de umas 5h30, resumindo a história, eles me esqueceram na rodoviária. Nossa. E eu voltei para casa de ônibus, puxando a minha mala. E aquele dia eu morava longe de casa e eu falei, eu vou a pé, angustiado, frustrado, puxando aquela mala. E eu comecei a chorar. E eu vivi uma guerra espiritual de Satanás tentando me convencer que eu não era chamado, né? E eu dizia para Deus, se fosse o Marco Feliciano, não ia acontecer. Eles não esqueciam. Endemoniados. Eu fico pensando, imagina o culto e o pregador. Como ficou sem o pregador no culto? Rapaz, olha, foi um dia... Foi uma das grandes batalhas que eu vivi na minha mente. Se eu aceitar, se eu iria crer ou não na minha chamada. E por que eu trouxe isso? Porque enquanto eu ia chorando e nessa guerra, Deus trouxe à minha memória os meus 5 anos de idade. A primeira profecia que eu recebi.
Entendi. E essa voz veio no meu coração e Deus gritou dentro de mim: eu não errei naquilo que eu te prometi. Então Deus resgata no meu coração essa minha primeira experiência com o profético quanto o meu destino. E de fato foi uma âncora que me resgatou. Entendi. Porque assim, eu indo para casa totalmente frustrado, chorando, eu estava decidindo sair de cena. Né? E Deus resgatou essa memória. E o teu pai era pastor? Então, ou é pastor? Essa é a grande tônica, né? Porque assim, o meu pai, todas as mudanças que meu pai fez porque Deus falava através de uma visão, Deus mostrava ele através de um sonho e ele discernia em Deus, né? E ele fazia várias provas com Deus para nós mudarmos. Teve uma mudança, nós estávamos já em Rondônia. Nossa, eu cheguei em Rondônia com meus 10 anos, né? Então eu morei dos 10 anos aos 17 anos em Rondônia. E um dia meu pai reúne e disse: gente, Deus me mostrou essa noite uma visão de um ônibus. E na placa de destino estava escrito Brasilândia. Vamos orar para que Deus nos mostre se essa é a cidade que nós iremos. E nós começamos a orar em família, em devocionais. E Deus foi ministrando no coração do meu pai. E um dia ele fez uma prova no coração, assim, que ele iria digitar um número que viesse ao coração. Ele descobriu o prefixo da cidade. Ele iria digitar um número que viesse ao seu coração. E se caísse na casa de um obreiro. Nossa. Só pentecostal faz isso. Se você é de linha reformada, não explica isso, tá? Cara, olha, e ele ligou, cara. Rapaz. E caiu na casa de um diácono. Nossa. Caiu na casa de um diácono. E ele fez outras provas, enfim. Então, assim, as nossas mudanças eram muito debaixo de muita responsabilidade. Entendi. Né? Na direção espiritual. Sim. Mesmo. E aí vem a grande questão, porque o meu pai, ele não é pastor, nunca pastoreou. Meu pai é presbítero até hoje. E é um homem, um pai, um obreiro que ouvia Deus. Ouvia Deus e obedecia, né? Hoje eu olho para trás, eu percebo que todas as mudanças de papai, na verdade, era Deus trabalhando a nossa história quanto filhos. Deus estava preparando o nosso terreno. Né? Hoje eu olho para trás, as conexões que eu tenho, né, diante de todas essas mudanças, né, grande parte do meu ministério hoje se desenvolve a partir dessas conexões ao longo desses anos. Né? Então, não foi aleatório. Mas não se explica também, né? Imagina o pai mudar sem ser pastor, que isso é comum na vida de pastor, né? Mudar muito, né? E vendia casa, né? Rapaz, quando nós mudamos, mais comum. É mais comum, pastor, é verdade. Quando nós mudamos do Espírito Santo para Rondônia, meu pai tinha 2 casas próprias, ele vende essas 2 casas. Ele reúne as vasilhas e as roupas, coloca dentro de caixa, e uma ferramenta de trabalho que ele tinha de uma bicicletaria quando ele era solteiro. E nós fomos para a rodoviária. E eu lembro que os meus tios, né, falaram para minha mãe: Ruth, fala pro Luiz, o que vocês vão caçar em Rondônia? Ruth diz que as onças andam na rua lá em Rondônia. Rapaz, e foi muito assim, pedagógico, porque eu vendo o papai vivendo isso, né? E a convicção que ele tinha. A convicção. Meu pai nunca foi um pregador. Ele ensinava, né, dentro da limitação dele, né? Mas nunca foi assim um homem de grande destaque, né? Mas um homem que entendeu assim a sensibilidade de ouvir Deus e obedecer. E esse é um grande legado. Eu lembro que quando em 2012 eu estive em Blumenau pela primeira vez e houve um convite do pastor Nilton para eu ir para Blumenau. E eu fui comunicar com o meu pastor, fui comunicar com meus amigos, e a maioria dos meus amigos tentaram me desencorajar. Né? O que você vai fazer, cara? Em Santa Catarina, o que você vai fazer entre os alemães? Olha a cor da sua pele. Eu disse: eu não pareço alemão? E assim, não há nada assim de negativo nisso, né? Mas eu percebi que essa resistência da parte grande dos meus amigos
era para provar minha convicção. Mas eu vi isso a minha vida inteira. Eu vi os amigos do meu pai tentando convencê-lo: não vai, vocês vão morrer de fome e tal. Então eu olhei para trás e eu segui os passos do meu pai. Já estava forjado. Né? Estava forjado. Então isso gerou em nós essa maturidade. E hoje estamos aí colhendo grandes frutos. E é o legado que eu insisto em passar para o Alejandro e para a Alessa, né? Essa sensibilidade de você ouvir Deus. Não tem a ver com competência, não tem a ver com habilidade, não tem a ver com jeitinho, né? Tem a ver com você ouvir Deus, a capacidade de você ouvir Deus, e tudo acontecerá. Amém. Jesus trabalha com estágio, né, mano? O cara fez um estágio com o pai, né? Aprendeu e depois foi. Agora eu vou efetivar. Assinou carteira. E a gente nem citou, né, Pablão? Esquecemos, o pastor Alessandro tá aqui. Se você tá assistindo agora, já passou. Mas ele estava com a gente aqui na conferência do MJ 2025, Conexão Colossenses das Trevas à Luz. Então, pastor, eu queria que você contasse, né? Você contou aí essa profecia que você teve com 5 anos de idade, depois dessa oportunidade que Deus reforçou o seu chamado. Mas como que foi o seu desenvolvimento aí? Porque você recebeu a profecia sendo criança ainda, né? Sim. Aí você entender, não, acho que eu fui chamado mesmo para pregar, começou a fazer os esboços ali. Os meus 5 anos foi assim, um momento que Deus me marcou através de uma profecia. Foi a minha primeira experiência com jejum, né? Com 5 anos, a minha mãe fez uma viagem em Tamaraju, na Bahia, e um contexto muito de guerra espiritual. Ela mais uma irmã foi lá para resolver uma questão de libertação. E eu lembro que no amanhã elas falando assim: nós precisamos jejuar para nós vencermos essa batalha, né? E eu disse: eu também vou jejuar, né? Espontaneamente. E eu jejuei, né? Umas 2 horas lá. Entre o almoço e a janta. Mas foi a minha primeira experiência, né, com a disciplina espiritual do jejum. Essa batalha era com os Exumirim. Ele tava fazendo estágio menor. Bom, quando eu chego aos meus 10 anos, foi então o grande despertar para a palavra. O meu irmão do meio, o Leandro, ele começou a pregar, né? E Deus usava muito ele nos dons, né, espirituais. Isso me inspirou bastante, né? E aos meus 10 anos começou a despertar em mim esse desejo em pregar. Mas eu muito tímido, né, muito limitado, né? E eu disse: como que eu vou destravar, né? Então eu criei uma estratégia, né? Eu pedi a oportunidade e eu lia um versículo, né? Eu lembro, a minha primeira experiência foi ler em Salmo 125: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece firme para sempre. E eu cantava o hino da harpa, correspondente ao tema do versículo. Eu conheço o pastor que coloca uns louvores no meio da pregação também. Muito talento. E assim, fluir. Eu só lia o versículo e cantava, porque eu cresci nesse ambiente assembleano, então o hino da harpa era o único hino congregacional da liturgia. Então, eu li Salmo 125 e cantei 242. Eu confio firmemente. Então, falar de confiança. Então, eu comecei indo pro púlpito, lendo um versículo e cantando um hino. Começou como um cantor. Como um cantor. Mais como um cantor do que como um pregador. Legal. Foi uma estratégia ali mesmo. Pra destravar ali. Pra me familiarizar com o altar. Né? Aí, de repente, eu fui me sentindo mais familiarizado com o altar. Aí eu parei de cantar, né? E lia um versículo e falava 2 ou 3 palavras e voltava para o banco. Entendi. Já fui cantor mirim também, né? Parece que todo ministério. Não, mas eu cantor. Eu fiz dupla. Eu fiz dupla. Eu fiz dupla com meu pai, cara. Eu fiz com meu irmão mais velho. Porque o meu irmão é mais velho. Ele devia ter investido, não, cara. Não, teve uma vez que eu terminei de pregar e eu cantei, né, durante a pregação, e a minha esposa foi expor lá meus DVDs, né? Na época ela estava gestante, e chegou uma irmã, né? Falou assim: olha, eu queria o CD do pregador. Então, assim, agora o cunhado é mais fácil. Pega a mensagem, coloca uma tranquilo, cara. Foi só a tua imagem. Mas a minha primeira experiência com a pregação, assim, foi com a minha mãe. A minha mãe, ela
cuidava das crianças e ela me chamou, você vai pregar hoje, né? E claro, ali eu já estava assim com todo o meu sonho de pregador, né? E eu preparei a mensagem de Davi, né? Eu acho que toda criança quando começa a pregar passa por Davi. Né? E eu idealizei uma pregação muito fantástica na minha mente, né? E não consegui ficar nem 5 minutos com o microfone na mão, né? Desci muito frustrado, mas foi minha primeira experiência de dizer assim, eu preguei, né? De modo integral ali, né? E a partir dali, o meu líder de jovens, Deus mostrou para ele teve um discernimento da minha chamada e ele começou então a me dar oportunidades. Eu fui crescendo, errando, frustrando, terminar de pregar, e não é isso que eu queria dizer, por que eu não falei aquilo? Toda essa crise, né, de descontentamento que, por sinal, me acompanhou durante muitos anos. Às vezes eu falo, né, as pessoas até não acreditam, mas eu passei assim a viver uma satisfação do ministério da palavra de Deus na minha vida, talvez de uns 6 anos para cá, né, que eu vivo essa experiência de chegar em casa e dizer, Deus, obrigado. Eu entreguei tudo, estou satisfeito com aquilo que vi, que senti, né? Mas até então sempre veio nessa crise, nessa luta, né? De errar, de se atrapalhar na pregação, né? Mas foi uma trajetória que Deus foi me amadurecendo, né? Me amadurecendo. Legal. E eu acho, né? Penso que o nosso meio pentecostal, ele tem muito disso, né? O resultado ele pode ser muitas vezes para nós pentecostais medido imediatamente pela reação da igreja, né? Pelo nível de resposta que você tem do público, e muitas vezes enquanto você está desenvolvendo seu ministério, o que você espera não acontece. Exatamente. E isso frustra muito. E eu penso que isso é uma particularidade nossa, do movimento pentecostal. Exato. Tanto é que a mesma realidade do pastor Alessandro que ele relata, eu já vivenciei, até você ter maturidade para entender, ok, Deus me chamou para isso aqui. Isso é o que Deus fez, esse é o meu perfil. Eu falo que quando a gente começa a pregar, você tem as referências, é claro, né? E no meio pentecostal as nossas referências são caras que às vezes viram tudo, né, cara? E na hora do apelo vem a multidão, né? Vem até o banco junto, até o banco caminha. Aí você vai fazer o apelo. Pô, aí você faz o apelo, cara, nem um grilo canta, cara. Então é terrível. Quando o início da minha pregação ali, né, foi no auge do pastor Marcos Feliciano, né? E eu lembro que o Marcos Feliciano, ele começava a pregar e quando a coisa esquentava, ele tirava o paletó. Eu fui tirar meu paletó, o pastor mandou colocar. Coloca esse paletó aí, menino. Mas enfim, são os processos, né? Mas essa é a nossa crise mesmo, porque são as comparações, né? As pessoas que nós admirávamos eram pessoas que já estavam, imagina, né? Na estrada há tantos anos, né? Já havia passado por essa estação da gente, né? Sim. Mas em tudo, eu fui ganhando essa convicção, né? Que essa era a minha chamada, esse era o propósito de Deus para a minha vida e isso foi tomando conta da minha vida, foi tomando conta do meu coração. E então Deus foi desenvolvendo isso, né? Legal. E pastor, você citou que hoje você pastoreia a igreja, né? Sim. E eu queria saber, porque tem uma diferença na questão de pregar, né? Tá num púlpito e você pastorear uma igreja. Quais são os desafios aí que você enfrenta nessas duas frentes da vida de um pastor, né? O que você, de repente, tem mais facilidade de lidar com pessoas ou tá lá na frente hoje pregando, agora que você já tem essa satisfação em pregar, né? Quando eu cheguei, né, para pastorear, eu vim, né, de uma trajetória de itinerante, né? E apanhei demais, né? Apanhei demais porque a igreja ela precisa de um pastor, né? A dinâmica da pregação de um pastor, ela é mais pedagógica, ela é mais orientativa, né? Então, o pastor ali, ele não está preocupado com os pormenores das reações. Você quer ensinar o povo, você quer instruir a igreja. Cuidar da igreja. Né? Cuidar da igreja, né? E demorei a perceber isso, né? Eu acho que meu primeiro ano de pastoreio, eu falhei muito, né? em não discernir, né? Que eu havia... que eu não era um pastor itinerante, eu era um pastor de igreja, né? Mas...
quando isso amadureceu em mim, pronto, eu cresci de maneira gigantesca, né? A mentalidade, a percepção, né? A maneira como você olha a igreja, a maneira como você aplica a pregação mudou radicalmente, né? Eu digo que eu vivi 2 divisores de águas, né? Quando eu passei pelo seminário, né? Você sai do seminário, você muda tudo, né? E quando eu entrei no pastoreio, né? Então mudou. E hoje eu amo tanto o que faço quanto pastor local, que se Deus me oferecesse, né? Se eu tivesse uma opção de escolher uma agenda itinerante superlotada, né? Ou um pastoreio eficaz, eu escolheria um pastoreio eficaz. Né? Então vivo o pastoreio com muita paixão, mas também amo, né? Amo viajar também, pregar, né? Tá na veia, né? Tá no sangue, né? Então eu vivo esse equilíbrio, né? Que vai me complementando, né? Eu acho que é super importante, né? O Pablão, né? Você teve essas 2 experiências já, né? Até quando você chegou aqui em Londrina, você pastoreou a 4, que é um desafio até diferente, que é adolescente, né? Lidar com adolescente e também tem essa itinerância. Mas a gente vê até no teor da mensagem, né? Quando um pastor tem essa experiência de igreja local, assim, que é diferente. Que mesmo tá visitando uma igreja, tem esse tom de cuidado, tem esse tom de exortação. E você vai assim entendendo também liturgias, né? Você consegue compreender, né? Porque o itinerante, ele quer tempo para pregar, né? Mas ele quer tempo para pregar. Né? Acabou o glória, né? Na hora da pregação. E não enrola demais cantando, irmão. Pelo amor de Jesus Cristo. Você que convida a gente, para de cantar cedo, pelo amor de Jesus Cristo. E aí você tem também, né, uma coisa que eu mudei muito, a questão de introduções longas para começar a pregar. Meu Deus. Cara, hoje quando eu vejo um pregador fazendo essa volta, eu chego quase até daquele ansiedade. Não, dica 2 então. Dica 2. Se você leu Mateus, não começa com o chamado de Abraão. Em nome de Jesus. Fala logo do Cristo, né? Vai lá. Pô, o cara lê Davi, ele começa a falar assim, quando Adão caiu, mas já dá um desespero, mano. Até chegar Davi. Pô, você já começa a processar. Você fala, vai levar 1 hora. O tema da mensagem, a aurora da redenção. Meu Jesus, cara. Então o pastoreio, ele te coloca no lugar, assim, muito maduro, né? Então às vezes eu vou pregar, a gente percebe que algumas coisas vão saindo ali da rota, né? Mas eu não entendo, porque às vezes a gente está pastoreando um culto, as coisas saem do controle, né? E, vou pregar só esse ponto da pregação, tá tudo certo, né? Então hoje, você consegue entrar e sair de maneira muito sem crises, né? Então o pastoreio te ensina muito para você lidar com essas questões, né? Entendi. Queria tocar num ponto que para mim, pastor Alessandro, está sendo meio que uma base, né? Um alicerce, um princípio, enfim. Eu acho que a itinerância ela está justamente tendo essa alteração no seu perfil, na sua valorização. Eu penso que hoje, e eu encontro às vezes alguns que caminham nessa lida aí da itinerância, e eles dizem assim, olha, eu congrego, eu vou lá no culto de ceia, eu vou lá no culto de ensino, e durante um bom tempo isso foi para mim algo muito especial. Legal, itinerante, o cara congrega e tal. É crente. É crente, é. Mas hoje, o que eu percebi? Que o itinerante, para ele conseguir perceber melhor a igreja, ter esse discernimento que você tem, a ideia não é só ele congregar. Eu penso que todo itinerante, ele precisa assumir o compromisso de servir uma igreja. Ou seja, ter na sua igreja o compromisso de servi-la. Não apenas de ser um frequentador, de bater o ponto lá no culto de ceia, como muitos fazem, no culto de ensino, como muitos fazem, para dizer que estão congregando, que estão ativos no ministério. Eu penso que esse serviço na igreja local, ele cria uma blindagem no itinerante. Porque eu falo que essa vida fora da igreja local, ela te dá a sensação de ser muito especial. É um hotel legal, é um cara que te busca, é uma comida legal. E a igreja local, quando você a serve, você acaba pisando no chão mesmo da comunidade. Você acaba virando gente normal. Então não precisa da vaga especial, não precisa ninguém me buscar levar para a chascaria toda hora. Eu vou fazer isso, entendeu? Eu vou servir. Eu penso, você tem visto isso, porque hoje você é pastor e atende agendas fora.
Você percebe que está havendo essa mudança na igreja? Com certeza. Eu lembro que eu ouvi essa experiência do pastor Jeremias Pereira quando ele recebeu uma proposta dos empresários da sua igreja, da Oitava, para ele se lançar a itinerância integralmente. Eles iriam financiar a itinerância dele. E ele foi, então, pedir conselhos ao mentor dele. E o pastor diz assim, olha, Gerê, a igreja local humilha o pastor. Humilha o pastor. E ele trouxe exatamente isso. O itinerante, se ele não cuidar do seu coração, ele vicia no glamour, né? No conforto, no luxo, né? Mas quando você chega, acontece com o pastor Pablo, você vem de um evento de multidão, né? Aí de repente você vai pregar na sua terça da palavra, que é no canal lá, você consegue contar no dedo. Tá, cadê aquela multidão? Né? A mensagem é a mesma, o pregador é o mesmo. Mas é isso que vai nos humilhando. É isso que vai nos humilhando. Né? Você traz um sermão, você fala, pronto, esse sermão aqui vai resolver os problemas da igreja. Acaba o culto, o gabinete está lotado. Fala, pô, mas eu preguei, não resolveu nada. Né? Isso vai te humilhando. Não tem a ver com a sua mão, não tem a ver com o seu controle. Tem a ver com o dom da obra, né? E o pastoreio, né, sem sombra de dúvida, acredito que há uma tendência que os pastores, a igreja acolher melhor os pastores pregadores que cuidam de igreja, porque a igreja sente a diferença, a própria igreja sente a diferença de um ministro que cuida de um povo, que está ali lidando com a realidade da vida, está ouvindo o sofrimento, há uma escuta da dor da sua igreja. Então você não vai arrogantemente para um púlpito, você não vai bater na igreja, você não vai ter essa avaliação pessimista, pejorativa, quase que um navio naufragando já, né, da igreja, porque você sabe das lutas e dos desafios da igreja local. Então tudo isso vai forjando a sua percepção, a sua sensibilidade, em você ter uma mensagem que consola o povo, em você ter uma mensagem que orienta, ok, que disciplina, ok, mas que também acolhe, ampara, né? Então o itinerante dificilmente ele chegará a essas conclusões, porque ele não experimentou isso, né? Então já houve essa transição, né? Está tendo essa transição que grande parte de pastores que outrora era apenas itinerante, né, hoje estão assumindo igrejas, e o Brasil está... Eu conheço pastores, presidentes, que só chamam para pregar nos seus eventos pastores de igreja, né? Porque existe uma segurança, né, de uma palavra muito mais diretiva, né, muito mais pastoral, né, que o seu público não fica à deriva, né? Não fica à deriva. E eu penso que, até pensando no lado do pastor, não sei, vocês dois têm mais propriedade para dizer isso, eu acho que até o sentimento de pertencimento, né, é muito importante, porque um itinerante que não tem esse vínculo efetivo com a igreja, beleza, é do corpo de Cristo, né, todo lugar ele é bem recebido, mas ele não tem muito para onde voltar, assim, né, esse pertencimento. Claro que isso aqui também não é uma regra do reino, mas você não consegue acompanhar os seus frutos, né? Você vem e prega, né? O pastoreio você consegue, você apresenta uma criança, você discipula um casal, né? Você consegue resgatar um casamento de quase um divórcio. Faz casamento dos moleques crescendo. Né? Então, você acompanha, né? E eu falo, tem uma coisa muito interessante para mim, assim, eu falo que isso se tornou algo intencional na minha vida. Algumas coisas na igreja eu busco fazer para não perder essa noção de quem você é. Inclusive, eu falo que nesse movimento como itinerante, a minha esposa sabe disso, existe intencionalidade em algumas agendas. Eu atendo a alguns lugares, eu digo que não é às vezes nem prazer, mas é um compromisso de coração com o Senhor, que eu tenho que ir a alguns lugares que não vão ter a condição de pagar a passagem, que não vão ter, justamente para me dar esse choque da realidade. Porque o que eu mais tenho percebido é essa glamorização
do ministro e não do ministério. Porque eu acho que se a gente glamourizasse o ministério como algo divino, poderoso, especial, que Deus deu para quem não merecia, poxa, legal, a gente talvez estaria até no caminho certo, dá uma discussão legal. Mas a gente glamourizou o ministro, cara. É isso aí. E aí a coisa ficou zoada. E é interessante como que Deus utiliza, né, isso para nos dar choque. Recentemente eu tive 2 experiências de agendas que, cara, existem agendas que você se sacrificar muito para estar, né? Envolveu uma viagem, envolveu um desdobramento assim. Eu me dilatei para conseguir cumprir aquele evento, né? Socorrer aquele evento, enfim, né? E quando fui despedir do pastor, né? O pastor disse, olha, sobre as despesas, né? Manda o Pix que eu já vou, né? Ok. Amém, pastor, amém. Segui a viagem e tal. Aí passou 1, 2, 3 dias e nada de Pix. Nada de Pix. E eu pensei, né? Eu pensei em entrar em contato em relação à despesa, né? A despesa, né? E Deus falou... Eu senti que Deus estava me provando. Eu senti que Deus falou, menino, tô te provando. Cara, quando eu discerni, pronto. Resolveu. Sentei o meu coração, tô em paz, é isso mesmo. Continuo mesmo. Se me chamar de novo, eu vou lá pregar. Né? Então a gente precisa de choques, né? Você precisa lidar com esse momento, porque senão você se perde, né? O próprio pastor se perde. Não importa onde você esteja, sempre haverá um espaço para você se perder, né? E você precisa desse realinhamento, né? E a igreja é justamente isso. Eu falo que a igreja é esse espaço, cara. É isso aí. Aqui não é aqui eu não sou o pregador, aqui eu sou o Pablo, cara comum, normal, do dia a dia, que todo mundo encontra, então isso eu sei que é algo, não é doutrina, claro, né? Mas no meu livro lá, O Privilégio do Anonimato, eu pego aquele texto de Jesus, que o profeta não tem honra na sua casa, né? Que é claro que Jesus está falando ali de um modo real mesmo, né? Eu pego esse texto e aplico também como sendo uma blindagem para o nosso coração. É isso que a gente está conversando. Porque, veja, se você é tratado na sua igreja como você é tratado fora, se você chega na sua casa, a sua esposa rola o tapete vermelho, os seus filhos meu amigo, tem ego que aguenta uma coisa dessa? Aí você vem de um evento top, mas top, assim você fala, cara, tô me sentindo aqui o cara. Billy Graham, pronto. século XXI. Aí você chega em casa, a esposa, lava a vasilha. Desceu o lixo. Vai lá, meu amigo. E é isso aí, né? Então, em tom de ordem, que é o mais legal, né? Então, assim, é blindar o coração, cara. É esse ambiente doméstico, seja igreja local ou família, que Deus vai nos podando, né? O agricultor vai podando esses ramos, porque senão a gente se perde. Né? Se Paulo precisou de um espinho na carne para não se soberbecer, imagina a gente, né? Pastor, você passou em tom de brincadeira, mas a gente gosta aqui no InfraTech de saber as histórias aí dos bastidores do pastor, do convidado. Você citou a esposa, a gente quer saber como que foi esse processo aí que você conheceu a esposa e a importância dela no seu ministério também, né? A gente sempre pergunta para os convidados sobre isso. Bom, eu fui pregar no interior do Goiás, isso é em 2006. Tinha quantos anos? Só pra gente fazer a conta. Eu tinha 20 anos. Aí, varões que estão assistindo. Tinha 20 anos. E já tava nativa, dando tiro já, os contatinhos. Rapaz, assim, olha. O cara pregando aos 20 anos, viajando. Vigia. Que é isso, varão? Olha, muitas meninas sofreram também, cara. Vocês viram que esse homem não valeu a pena. E aí eu fui pela imagem, né? Pela imagem só. O cara é gente... crente, né? O cara é crente, pô, caralho. Eu fui pregar num evento, num congresso de jovens, final de semana. E no sábado, eu fiquei hospedado na casa pastoral. E eu vi aquela moça diferenciada no meio do rebanho, aquela ovelha distinta. Aquela ovelha distinta. E, ok, né? Terminou a pregação. E aí ela se aproxima assim, perto do púlpito, e fala assim: pregador, você prega muito bem. Que isso, hein?
prega pra mim a vida inteira, casa comigo. Que isso? Mentira. Aí eu acordei porque tava só na minha amiga. Tá bom. Quase que eu ia falar, quem tá aí? Quem tá aí? Fala o teu nome de volta, Alessandro. Mas enfim, aí o pastor falou assim, olha, tem uma moça aqui na nossa igreja que ela é muito boa para casar. Deu um bom testemunho dela e eu fiquei sabendo que era ela, né? Aí no domingo à noite acabou o culto e aí nós começamos a conversar, após culto ali, começamos a conversar. E eu, muito tímido, né? E eu pensei, cara, essa mulher já tá indo embora e como é que eu vou pegar o contato dela, cara? Pra não ser invasivo. O pregador descendo tá pegando o contato de meninas, nossa, né? Imagina. Nossa. Aí eu pensei, tá ok. Aí eu falei assim, Luísa, geralmente quando eu conheço alguém, né? Eu tenho um costume de pegar o nome e o número para orar. Né? Caô gospel, cara. Caô gospel. Eu queria orar por você. E eu peguei o contato dela. E nós nos despedimos. E eu coloquei na minha cabeça assim, né? Ela foi andando e tinha uma esquina que ela teria de dobrar. E eu pensei assim, cara, se essa menina olhar para trás... Eu sou o homem do sinal, né? Eu fisguei. E aí, rapaz, ela foi andando e nada para trás, cara. Aí eu, claro, fiz uma oração, né? Satanás solta o pescoço dela. Libera agora. Libera. O espírito Antes dela dobrar a esquina, cara, ela deu uma volta assim de 180 graus. Quando ela olhou pra trás, tá na rede. Aí eu entrei, mandei a primeira mensagem pra ela. E a mensagem foi a seguinte: os momentos que eu tive com você não foram todos que eu desejei, mas foi o suficiente para eu perceber o quanto que você é linda e especial. E mandei pra ela. Anota aí, cara. Que é diferente, o pregador, né? Cara, é uma miséria, cara. O cara vai na veia. A irmã nem chorou lá do outro lado. Sensibilizada pelo apelo. Alguma coisa gritou dentro de mim que aquilo ali aconteceria, fluiria. Cheguei em casa na segunda-feira, fiz, mãe, conheci uma menina que se a senhora conhecer, a senhora vai desejar que ela seja sua nora. Um mês depois, no dia do meu aniversário, nós começamos a namorar. E ela respondeu. Mensagem, a primeira mensagem? mensagem? Céu, respondeu, né? Não, né? Pelo amor de Deus. Assim, e ela ficou desesperada porque, assim, isso foi à noite e ela não tinha crédito, naquela época dos créditos, né? Então ela teve de esperar amanhecer para lá comprar o crédito. Imagina o apavoramento daquela moça. Um mês começamos a namorar, 1 ano e 1 mês nós nos casamos. Né? Nos casamos e quando a Eileen foi na minha casa a primeira vez, eu morava em uma casa com os meus pais, era eu e meus pais, 3 quartos, mas bem sim, tinha sofá, era um banco que meu pai tinha feito, tinha um tapete assim. Assim, se uma moça vai escolher um casamento baseado no que esse cara tem pra me oferecer, eu tava perdido, cara, eu tava perdido. Ali dava ruim. Não, ali foi prova, né? Foi a prova, né? E ela era professora, né? Menina muito bem vestida, né? E, cara, mas ela chegou de lá... família um pouco mais abastada. Muito melhor do que eu, né? Muito melhor. Eu acho quase todo mundo era melhor do que eu. Era muito difícil. Era uma vida difícil demais. Meu Deus do céu. Mas ela olha assim, eu costumo dizer, né, que quando a Eileen foi lá em casa, ela percebeu que eu era Gênesis 1 e 2, né, cara? Sem forma e vazio, né? Mas aquela menina, de algum modo, ela viu, ela enxergou, ela creu que eu carregava algo, né, que ela também acreditava. E nos casamos, e foram dias muito difíceis. Ela engravidou com 2 meses de casamento. O homem foi mais... Demorou um pouquinho mais que o Fiuza, mas foi rápido. O Fiuza não tá aqui. Ah, tá aqui, velho. Chegou, ó. Chegou a lenda. Fiuza na lua de mel, ele a cor, né, cara? A cor do sangue. A cor aqui a gente não nega. Aquele lá acho que foi pelo sol. Acho que o anjo da entrega confundiu, cara. Ele tomou muito sol, cara. Era um outro barco. Mas, sem sombra de dúvida, que assim, a maturidade que a minha esposa teve em
em lidar comigo nos primeiros anos de casamento, de ministério, foi assim extremamente vital. Né? O quanto que ela cuidou do meu coração, o quanto que, em certo aspecto ela era muito mais madura do que eu, né? E ela foi vital, assim, vital. Hoje eu olho para trás, vamos fazer 18 anos agora, boda de turquesa. Olha aí. É isso. Basta sabendo, hein? Basta informado. E, cara, é uma mulher incrível. Se vocês a conhecer, o Pablo conhece ela, é uma mulher incrível. Sempre assim, que eu vou a Blumenau, ela tá lá. Tá talentosa. Tá convidada para vir. Ele normalmente não está quando eu vou. Ela que tá lá na igreja. A família fica lá. Entendi. Não, e ela tá convidada. Pra eu ver meus amigos, eu tenho que estar aqui quando eles vêm. Pra ele vir pra cá. Isso aí. Só dar esse testemunho. Claro. Ela era concursada. Ela era concursada da prefeitura. Professora concursada? Essa aí, eu conheço outra. E quando o Alejandro nasceu, ela teve a licença de maternidade. E terminada a licença, ela ainda trabalhou um mês. Ela chegou do trabalho em casa e ela disse: meu bem, Deus falou comigo para eu me dedicar à maternagem em tempo integral. E assim, se ela toma essa decisão com uma condição financeira em casa equilibrada... Vai firme, mozão. A gente tava vendendo almoço para pagar a janta. Meu Deus do céu. Você casa e vai direto pro ministério? Ou continua no ministério? Eu continuo, né? Eu continuo. Deus trabalhou comigo de um modo muito distinto, né? Durante toda a minha adolescência ali, eu trabalhei com meu pai como mecânico, né? Meu pai tinha uma oficina, então eu trabalhava como mecânico, né? Mas eu quis ter uma experiência de trabalho, né? Carteira assinada, né? E tentei e nunca consegui. E teve um dia que Deus falou comigo, dizendo assim: olha, a sua carteira de trabalho é eu que assino. Falando do meu tempo integral. Então, até minha juventude, eu trabalhava com meu pai ali, né, ajudando ele, mas sempre dedicado ali ao ministério mesmo, da pregação, da itinerância. E quando eu fui casar, eu tive uma crise, porque assim, eu era itinerante, mas sempre muito limitado, né, financeiramente, né, pregava em eventos muito limitados, né, não conseguia me manter, né, e foi uma crise, porque agora eu vou casar, vou ter que pagar um aluguel, né, vou ter que cuidar de uma mulher, né, e foi assim um tempo de tensão, né, até que Deus trouxe ao meu coração essa convicção, essa certeza que Ele cuidaria, né. E em tudo isso, a minha esposa, ela veio compreendendo isso. Então, quando ela pediu a exoneração, nós estávamos vivendo um tempo difíceis, né, financeiramente, né? Não tinha salário, era apenas um itinerante, né? Ofertas voluntárias. Mas aquela mulher, olha, cara, o ano passado, quando nós fomos no conselho de classe da nossa escola, da Escola das Crianças, e quando os professores foram falar do Alejandro Caleb, da Alessa Kelita, 90% deles choraram ao falar do Alejandro e da Alessa. E foi um dia assim, tão Minha mãe assim... chorava muito também. Acho que era o contrário. Minha mãe chorava. Sua mãe chorava. Quando os professores iam falar, ela chorava. Ela chorava. Inversamente proporcional. Agora é chorava largado. Eu cheguei em casa aquele dia e eu disse assim para ela: esse galardão é seu, né? Claro que eu tenho meu papel de pai, claro, mas a dedicação da Eline na sua maternidade, tempo integral, fez toda a diferença na vida dos nossos filhos. Então a Eline, ela vai marcando a minha vida, né, a vida da nossa casa, né, de modo muito especial, de modo muito especial. Hoje ela desempenha um pastoreio muito mais eficiente do que o meu na área de aconselhamento, né? Ela se forma em psicologia
agora, e tem um ministério, uma percepção assim muito ímpar, muito peculiar que Deus deu para ela em relação a lidar com gente, em relação a posicionamentos. É uma mulher incrível, O homem sabe. Inclusive, fica a dica aí. Você... A minha esposa, ela é tão incrível que você sabe o que eu salvei no contato dela, para quando ela me liga, eu ouço a leitura do contato dela. Minha incrível mulher. Que isso, hein? Minha incrível mulher. Toda vez que ela me liga, verdade. Minha incrível mulher. Tá anotado aqui. Provou, hein? Provou aqui. Dia de 2 testemunhas, como tá recomenda a palavra. Rapaz, bom demais. Aí, cara. Vamos para as finais, ou tem mais alguma? Bora. A gente está caminhando aí pro fim. Pastor, a gente tem 2 perguntas oficiais aqui do MJCast, para dar aquela finalizada. Qual que é a experiência engraçada, assim, mais marcante que você já viveu no ministério? Aí você foi itinerante por muito tempo, deve ter alguma coisa aí na memória que te marcou. Pode ser sua, dos outros, não precisa revelar nome de ninguém, não. Pode ser mais que uma. Pode ser mais que... Sou um cara que tem algumas. Bom, uma experiência que me marcou demais foi uma vez que eu fui fazer um casamento, né? Sem muita experiência, né? E eu coloquei as alianças na Bíblia aberta. Eu peguei as alianças do casal, coloquei na Bíblia aberta e eu fui orar, né? E eu orei de olho fechado. E quando eu orei de olho fechado, o vento veio com a folha, né? E derrubou as alianças num tapete com pelo, aqueles pelos altos. Cara, terminou a oração, eu olhei pra Bíblia e falei, cadê a aliança? Eu pensei que alguém tava brincando comigo. Eu olhei assim pro lado e falei assim, vocês pegaram a aliança? Não. Cara, a aliança caiu no tapete. Não. Vai o pastor ajoelhar com quase 10 minutos para tentar achar aquelas alianças, e o noivo vai ajudando o pastor. Acabou com a filmagem, casamento. E vai ajoelhando para achar aquela aliança, até que depois de 10 minutos eu achei aquela aliança e terminei o casamento. Pelo amor de Deus. Então fica a dica, se for casar, pastor Alessandro fazendo, já contrata um assessor top pra estar ali ligado na hora das alianças. Um potinho, né? Potinho, tem que ser assim. Para evitar o desgaste. Meu Deus do céu. É duro, cara. E pastor, a segunda pergunta pra gente finalizar: qual foi a maior experiência sobrenatural que você teve com Deus? A gente faz essa pergunta, né? Até o Pablão citou no começo a questão do pentecostal, né? Pra gente falar um pouquinho sobre nossas experiências particulares, mesmo que a gente vive com Deus, que muitas vezes reforçam a nossa fé, né? Qual que foi a que você mais... Bom, eu tenho pelo menos 2 experiências, né? Uma, eu ainda era solteiro, deveria ter ali os meus 15, 16 anos, e a gente queria orar, cara, e a gente ia para o monte orar, né? E era até assim algo tenso, porque a cultura da nossa igreja reprovava, né? Esse tipo de ação. A gente... Era uma oração marginal. Só quem já foi um monte na Assembleia sabe. E a gente burlava isso, cara, e passava a noite orando, cara. E teve um dia que me deu vontade de passar uma vigília. Assim, um desejo no meu coração. E eu chamei os meus amigos e ninguém pôde, né, ficar na vigília. E eu queria ir pro monte, mas era longe, era mata, ficou fechado, perigoso, eu tinha medo também, né? E eu fui orar no quarto, né? E eu fui passar a noite orando. E quando chegou ali, por volta de 3 horas, 4 horas da manhã, eu tive uma experiência de um arrebatamento de espírito. Eu orando, foi como se Deus me deslocasse daquele lugar e me levasse sobre alguns continentes da Terra. É como se Deus fizesse eu sobrevoar. Eu lembro que eu sobrevoei um espaço, né? E eu ouvia nitidamente gemidos, choro, como se gritos de socorro, né? E naquela visão
eu perguntava, né, aonde que eu estou, né? E eu ouvi uma voz: você está sobre o continente africano, né? E essa visão durou em torno de uma hora e meia. Nossa. E quando eu volto, né, a minha razão ali, aquele momento, eu estava encharcado de lágrimas, de choro, estava deitado no chão, prostrado, né? E chorava, eu não conseguia cessar no meu choro, naquela emoção, naquele sentimento que me havia tomado, né, naquela experiência. Isso me marcou demais e entendi que Deus queria me levar a um particular naquela experiência, por isso que os meus amigos não me acompanharam, né? E uma outra experiência, né, de sobrenatural no sentido de sustentação em relação ao jejum, né? Eu tenho assim eu falo que é uma graça que Deus me deu para jejuar, né? E todos os anos eu separo um mês no início do ano para jejuar, dedicar a jejum. E então eu tenho várias dinâmicas de jejum, né? E naquele ano eu pedi ao Senhor assim, eu queria jejuar atravessando todas as fronteiras de limites que eu já tinha feito até então, né? Mas eu também não queria ser irresponsável, né? Não queria ser irresponsável. E eu comecei um jejum, e eu disse assim: a Deus, se eu sentir dor de cabeça, dor de estômago e tontura, eu entrego o meu jejum imediatamente. Mas se o Senhor quer me levar nesse lugar, então me sustenta, né? E início de ano, né, a gente volta dos nossos recessos, cara, a igreja bomba de atividade, de confraternização. Nossa, a igreja são plantões e plantões, né? E aquele ano eu fui ficando, fiquei 1, fiquei 2, fiquei 3, fiquei 4, fiquei 5, fiquei 6, fiquei 7, fiquei 15, fiquei 20, fiquei 30 dias, 40 dias, sem sentir uma dor de cabeça, sem sentir uma tontura, sem sentir uma dor de estômago, pregando quase todos os dias, fazendo aconselhamentos, levantando 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, voltando para casa meia-noite, 1h, e não sentindo absolutamente nada no meu físico. E no jejum, nesse tempo todo? No jejum. Só na água, só tomando água durante todo esse processo. E foi uma experiência para mim muito ímpar, porque eu sentia que era uma sustentação sobrenatural de Deus sobre a minha vida. Isso me marcou demais, porque foram dias assim de muita sensibilidade, foram dias assim de ter muita graça de Deus para ouvir as Escrituras. Então, assim, não consegui terminar uma única pregação desse processo. Todas as vezes quando começava a pregar, eu era tomado em lágrimas, a igreja era tomada em alguma atmosfera. Então, assim, foram 40 dias que marcaram muito. Mas me marcou pelo fato da sustentação de Deus sobre a minha vida ali durante esse processo. Entendi, rapaz. Legal, forte, bênção demais. Demais. E aproveitando aí, você já tá tendo uma dica, né? O cara é pregador internacional. Pregador de Gideões. Você vê, é outro verdade, nível, outro nível, né? Outro nível de glória. Então fica a dica aí do jejum. Faça. Disciplina espiritual. Isso é importante, né? Disciplina espiritual, oração. Perceba que muda muita coisa, né? No contexto do qual nós fazemos parte, nesse dia a dia nosso. Mas algumas coisas ainda são fundamentais. Necessários para o ministério. E aí vamos aproveitar, Arruda, já que mudou o teu parceiro hoje, vamos mudar o final também. Claro. Deixa uma dica para a galera que pensa em ministério, poxa, eu acho que Deus tem um chamado para mim, né? E hoje tem muita gente com essa dúvida. Cara, eu deixo tudo, eu me dedico desde o início, ou eu vou por um caminho, depois Deus me traz para aquilo especificamente que Ele quer. Tem uma galera que vive essa realidade desse conflito. O que você diria para essa galera aí? Primeiro sobre o ministério, hoje integral, não integral. O
cara bivocacionado? Como é que você hoje consegue enxergar essa questão, mano? Eu acredito que o geral é o bivocacional. Acho que essa é uma máxima geral, né? O específico é uma convocação de Deus. Então, para poucos, Deus vai dizer, olha, não te quero, né, nessas duas dimensões, não quero você exclusivamente aqui. Mas, em linha geral, se prepare para que você flua, né, ministerialmente, palavras, Senhor, missões, e na sua profissão. Que seja esse instrumento de execução do seu chamado, né? É interessante porque o maior episódio, mais emblemático de Jesus, né, que foi o lavar os pés, né, percebe que Jesus utiliza uma função social, que era de um escravo. Então, ele não faz algo que era exclusivo dos levitas, exclusivo do sacerdote. Não, era uma função que acontecia dentro da estrutura da sociedade. De modo que eu acredito que esse deve ser o ponto de partida. Todo jovem se prepare profissionalmente, né? Busca grandes capacitações, graduações estratégicas e coloca à disposição de Deus, né? Se Deus desejar, Deus o chamará de modo específico, né? Se não, pode cumprir tanto quão importante aqueles que vivem de modo integral, embora que existem realidades que esse termo integral ele está sendo quase que abortado, porque na verdade todos nós estamos em uma entrega integral. Se você funciona profissionalmente, né, ou não, você está de tempo integral à disposição do reino. Mas eu acredito que de linha geral seria essa. Né? Igual a chamada, qual é a minha chamada? Começa pela linha geral, começa pelo ponto de partida central das Escrituras. Pregar o Evangelho, evangelizar pessoas e discipular pessoas. Né? Esse é um chamado universal a todos nós. Então começa, né? Evangeliza pessoas, né? Ande com alguém para você discipular pessoas. E a partir desses desdobramentos, Deus pode estar apontando, né, novos horizontes, né? Eu aconselho a você andar com alguém que te inspira, né? Ande com alguém, se você deseja crescer no ministério da palavra, ande com alguém que você vê que ela se move na autoridade das Escrituras, que ela já esteja no nível que você quer chegar lá. Ande com essas pessoas, ouça essas pessoas, né? Esteja sob a sombra dessas pessoas, para que você se inspire, para que você aprenda e para que você otimize, né, a sua jornada. Tentar sozinho, de modo solo, né, poderá fazer com que soframos dores desnecessárias. Então ande com pessoas que já estejam lá. A sua área é aconselhamento, ande com um conselheiro, né? É área de família, ande com pessoas que se movem nessa direção, né? Líderes, anda com líderes, né? Então caminhe, que é um Timóteo com Paulo, né? Um Tito com Paulo, mesmo, é um discipulado, né? Então eu acredito que comece, né, por essa linha. Legal. Que aos poucos, quando você menos perceber, você já está do lado de dentro, e tenha paciência, né? Esse mundo hoje das comparações às vezes aborta chamadas que eram reais, que eram legítimas, mas que nós não suportamos os processos, nós achamos que não éramos chamados, que não tínhamos uma promessa. Então tenha paciência, aguarde, né? Suporte os processos e tenha paciência, que vai dar certo. Amém. Isso aí. Pastor, soquinho. Muito obrigado, viu? Era antes da pandemia isso aqui, né? Quando o podcast começou, né? Muito obrigado pela presença. As inovações. Retirando os marcos antigos. Você vê, né? O paz do Senhor, né, Pablo? Que isso, Mas muito obrigado, pastor, Amém. pela presença. É um prazer ter você aqui mais uma vez. Pablão, valeu demais, mano. Mano, a primeira vez, a primeira de isso aí, algumas, a primeira de uma. É de uma. Marcon, você tá convocado. Marcon volta, você tá convocado. Ele é o titular, camisa 10. Os dois aqui mandam muito, os caras são bons. Obrigado pela oportunidade, que valeu isso, pela Pablão, moral. A gente agradece aí. Pastor Alessandro, obrigado pelo tempo. Coisa boa. Eu sei que o cara chega cansado, quer descansar um pouco. É mas verdade, ele esse depois já tá com a gente aqui. Chegou antes do culto, que não é normal para alguns itinerantes. Mas daqui a pouco vai ter a recompensa, o cafezinho preparado pelo pastor. Já vai ter isso? Tá pronto já? Já tá pronto. Eu nunca tive isso aqui. Nem é sempre. Não é que você é de casa, né? Aqui é tratado. Não tem homem. Agradecer ao Cruzeiro, né? Que tá aí atrás das câmeras, Arthur Cruzeiro. E você já chegou
até aqui. Fiuza, já pensou na hashtag ou não? Aí, ó, fala aí. Uma incrível mulher. Que isso! Só porque falou que é parecido, né? Ele puxou essa. Você viu, né? Você é muito vendido, filho. Aí, ó, chegou. Que isso, é um sinal pra você que não tá vendo e tá ouvindo. Tá ouvindo, ó, o café chegou. E se você chegou também até o fim do podcast, deixa aí uma incrível mulher, fechou? Pastor, se você quiser mandar um abraço pra alguém nessa câmera aqui e quiser falar também, citou que tem um livro, tem 2 livros escritos, né? 2 livros ou 3? 2 livros, mas somente um título consegui trazer, o outro acabou. Lembranças, saudações para minha família, Luizeline, o Alejandro Caleb e a Alessa Kelta, a família The Blue, que Deus abençoe. Estou com saudade de vocês, aos meus pastores, pastor Nildo, pastor Lediel, e a todos os ouvintes, todos os participantes desse podcast, que Deus o prospere. Isso aí. Amém. Seguir você? PR Alessandro Aguiar, lá no Instagram, o endereço aí, junte-se a nós. Os temas dos livros, quais são? Escravos Modernos, o confronto às prisões invisíveis e o privilégio do anonimato quando a invisibilidade não machuca. Que isso. Esse livro já se esgotou, nós vamos estar fazendo uma nova tiragem, em breve estará disponível. Esse aí foi o que ele falou no Apollo Talk? Não, no Apollo Talk ele falou Escravos Modernos. Escravos Modernos. Esse eu tenho, esse livro. Pô, cara, é necessário. Então, inclusive indicar pra galera, ó, se você não assistiu ainda o episódio da Apollo Talk com o pastor Alessandro, falamos sobre esse... Falamos, não, né? O João Marcon e o pastor Paulo falaram sobre esse livro com o pastor. Assiste lá. Fechou? É isso, galera. Valeu demais. E se você não estava na conferência, a live está disponível no canal da nossa igreja junto com o do Ministério Jovem. Vai lá assistir a pregação do pastor, que creio, né, que será sensacional. E para você que está assistindo, foi sensacional. Fechou? É nóis. É isso, galera. Valeu. Um abraço. Que ele cresça. E a gente diminua. Inclusive a barriga. Moleque!